Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. 3 de maio de 1823. A Assembleia Constituinte se reúne no Rio de Janeiro. Advogados, juízes, religiosos, militares, alguns poucos médicos, proprietários rurais e funcionários públicos se juntam para escrever a primeira Constituição do Brasil independente. Na primeira Assembleia Constituinte, há grupos que defendem posições opostas. O grupo mais fraco, o dos democratas, luta pela diminuição do poder executivo. Eles querem que o imperador jure obediência à Constituição e que o poder legislativo, ou seja, o parlamento, seja o poder principal, porque representa a vontade da maioria. Alguns membros desse grupo, como Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, que tiveram uma ativa presença no movimento da independência, estão nesta época presos ou exilados. Um outro grupo forte e bem organizado, liderado por José Bonifácio, tem medo da democracia. O grupo de Bonifácio teme que o poder legislativo, formado por deputados eleitos nas províncias, não tenha força para garantir a unidade do território. Para governar um país tão misturado, como dizia Bonifácio, seria melhor que o poder se concentrasse nas mãos fortes do imperador. As desavenças entre a Constituinte e o imperador foram crescendo. Os deputados queriam reduzir as atribuições do imperador. Não aceitavam, por exemplo, que Dom Pedro I tivesse o poder de dissolver a Câmara dos Deputados. Nesse ponto, até mesmo José Bonifácio rompeu com o imperador. Foi então que Pedro I se aproximou cada vez mais do meio militar, onde os portugueses tinham grande influência. Em novembro de 1823, a disputa entre os dois poderes acabou com a Constituinte, que foi fechada por tropas militares. Muitos deputados foram presos, inclusive Bonifácio. Dom Pedro convocou um conselho de 10 membros para elaborar a Constituição Imperial, que foi outorgada em 25 de março de 1824. Bom, você pode consultar a Constituição de 1824 em qualquer biblioteca. Lá você pode ver que, pelo artigo 3º, o Brasil se tornaria uma monarquia hereditária e constitucional. Ou seja, o imperador, que deveria governar de acordo com a Constituição, passaria o trono a seu filho mais velho. O imperador era o chefe do governo, ou seja, ele exercia o poder executivo. Mas, além disso, o imperador tinha outro tipo de poder, o chamado poder moderador. Essa era uma ideia do pensador francês Benjamin Constant. Os livros desse pensador influenciaram Dom Pedro e muitos políticos da época. Acima dos outros poderes, o poder moderador era um poder pessoal do rei ou do imperador, que tinha o direito e o dever de intervir nas questões mais sérias de interesse nacional. Quem vota tem o poder de escolher os políticos que vão estar no poder. Na época do Império também era assim. É claro que o imperador não era eleito, mas os deputados e senadores eram sim. Na época do Brasil imperial, quem podia ser eleito e quem podia ser eleitor? Escravos, índios, mulheres, menores de 25 anos, criados de servir e todos aqueles que tivessem uma renda anual inferior a 100 mil réis não podiam votar nas eleições primárias, quando eram escolhidos aqueles que teriam o direito de eleger os deputados e senadores. Para ser candidato nessas eleições primárias, precisava ter uma renda de 200 mil réis e não ser liberto. Agora, para ser candidato na segunda etapa, ou seja, para conseguir ser deputado ou senador, era preciso ter uma renda de 400 mil réis, ser brasileiro e católico. Complicado, não é? Bom, o que se sabe é que no Império, o direito à cidadania política foi muito restrito e a grande maioria da população não podia votar. Dar a só uma pequena minoria o direito de participar do processo político eleitoral foi uma das soluções para impor a ordem num país, como dizia José Bonifácio, tão misturado. Por isso, os grupos políticos que disputavam o poder no Império representavam somente a elite.